Bom dia, doutora Michele. Bom dia, Vanice. A doutora Michele está sempre sorrindo e com esse olhar assim de tranquilidade para passar a calma para um paciente que muitas vezes chega já sabendo que tem câncer, né, na frente dela, mas que aí vai para um processo ainda mais delicado do que imaginou, né, que fosse passar por. Por que assusta tanto ouvir a palavra metástase? Então, a metástase, quando se fala, está intimamente relacionada para os pacientes, para uma grande maioria da população, quase como uma sentença, um pouco pior que câncer, porque a metástase nada mais é do que uma doença que já atingiu outro órgão, né? Então isso dificulta bastante o tratamento, então muitas vezes o paciente ele vem com essa impressão, já procurou na internet o que significa, quando ele recebeu o diagnóstico, então ele se considera como se tivesse alguns meses só de vida e que não teria nada para fazer. Já fica desesperado em saber, tô com câncer de pulmão. Aí chega lá e de repente percebe que não tá mais só no pulmão. Quanto tempo em média, não sei se tem como fazer uma base disso, leva para um tumor sair de um órgão e para outro para ele espalhar? Na verdade eu não consigo te dar essa resposta, porque tem casos e casos. Tem casos em que o paciente recebeu o diagnóstico já com a doença metastática, então não tem nem como você prever. E aí tinha exames normais de 1 ano atrás e 6 meses muitas vezes. E em alguns casos o paciente tem, por exemplo, uma mulher com nódulo na mama já há mais de 1 ano e aquele nódulo daí alguém viu, foi comentar, foi procurar o tratamento, aí descobriu que era um câncer e não tem metástase. Então são as doenças mais indolentes, então depende muito do paciente, porque o câncer costuma ser uma disfunção da célula do próprio paciente, então não tem como você ter uma estimativa de tempo. Como o organismo dele se comporta. Isso, claro que tem doenças que são mais agressivas, que sabemos que se demorar para iniciar o tratamento, a chance de metástase é muito grande, né? De quais tipos de câncer, por Bom, exemplo? pulmão, próprio pulmão, estômago, intestino, própria mama, útero, então a doença metastática já é um pouco mais difícil de você tratar. Mais chances de se alastrar aí. Exato. E quais tem menos casos de metástase? Isso, na verdade assim, existem algumas doenças que mesmo sendo metastáticas, elas têm cura, isso é importante saber, tá? Alguns casos um pouco mais anedóticos, se tratando de câncer de mama, dependendo do subtipo. Câncer de testículo, mesmo com doença metastática, é curável, até se prova o contrário, e doenças de placenta, tá? Então, muitas vezes a mulher acha que está grávida, tem um exame positivo e depois vai ver, na verdade, é um tumor de placenta. Tá? E a doutora Michele acabou de vir lá do Sion, que ela estava atendendo pacientes e no dia a dia dela, então ela se depara com essas circunstâncias e tem que contornar a situação, porque vocês têm como missão não desistir de vida alguma, né? Então, o que se faz a partir de um diagnóstico assim? Isso, você tem que analisar todo o perfil do paciente. Então, assim, se o paciente tem doença metastática, mas ele tem o que nós chamamos de um desempenho físico bom, sempre vamos optar por, pelo menos, tentar, né, diminuir as metástases. Muitas vezes, em alguns casos, até somem alguns sítios. Se o paciente já chega com um perfil de desempenho ruim, que já está acamado há muito tempo, alguns debilitado, aí é mais difícil você conseguir tratar com químio, rádio, enfim, o que for necessário. Aí existem os cuidados paliativos, tá? Que isso é importante falar. O que são os cuidados paliativos? Você não deixar o paciente ter dor, você vai tratar os sintomas. O paciente não come, você vai tentar fazer com que ele coma. Alguns pacientes têm constipação, então você vai ter que tratar um pouco melhor com a alimentação, muitas vezes com medicamentos isso. E faz todo o acompanhamento não só do paciente daí, né? Às vezes envolve família. Os cuidados paliativos precisam muito do envolvimento familiar também. Até porque está ali com o lado emocional super abalado, afeta de alguma forma a saúde também isso. Não, você disse, no caso do testículo, às vezes, né, mais possibilidade de tudo acabar bem ou de viver mais tempo, ter uma vida mais longa, mas falou em metástase, cura? Sim, em alguns casos tem, tá? Claro que a chance diminui bastante, né? Principalmente desses que eu citei inicialmente, que são os mais malignos, assim, a chance ela cai drasticamente, mas isso não significa que se você não tem cura, você não tem tratamento. Então tem paciente que você mantém o tratamento prolongado. Infelizmente eu não consigo dar alta. Muitas vezes eu falo assim, não consigo dar alta, mas aí o paciente ele acaba fazendo tratamento 1 ano, 2, 3, 4,
5. Precisa ficar dentro do hospital ou pode ir para casa? Não, pode ir para casa. Os ciclos de quimioterapia variam muito, né? Envolve, pode ser trissemanais, semanais, uma vez por mês. Então, quando a radioterapia é um pouco diferenciado, são mais seguidos. Se envolver cirurgia, aí tem algum momento que é feita a cirurgia depois mesmo de quimio e rádio. Então o tratamento é muito individualizado. A gente está falando de química e de química forte, né? Em que estado o paciente pode ficar com o passar do tempo justamente por fazer esse tratamento sem intervalo? Né? Tem efeitos colaterais. Imagina, se você vê que dipirona, paracetamol tem efeitos colaterais, você imagina um quimioterápico, né? Que na grande maioria das vezes eles são citotóxicos, então, para destruição celular e não destrói sua célula ruim, destrói a célula boa. Então, assim, o paciente pode ter diarreia, muitas vezes, diarreia crônica, pode ter rash cutâneo, que a gente fala, então ele fica com a pele bastante vermelha, reações acneiformes, que parece um monte de espinhas, pode afetar as células do sangue, né? Então pode diminuir os leucócitos, plaqueta, os glóbulos vermelhos, e muitas vezes também tem uma coisa que até foi bastante questionado recentemente pelos pacientes, a neuropatia. Tá? Que na verdade são o que a gente chama de parestesias, que são sensações dolorosas, que muitas vezes estão muito associadas em qualquer parte do corpo, mas principalmente membros inferiores, né? Nas desconforto. Pernas. Desconforto que incomoda. Ou dor forte Dor forte, muitas vezes incomoda, o paciente não dorme. E aí você tem que entrar muitas vezes com um tratamento medicamentoso. Aí outras medicações para tentar melhorar e muitas vezes suspender o agente que está causando, né? Aí aciona também o teu papel de psicóloga nessa hora e vai... É muito difícil porque, assim, você sabe, alguns pacientes que já usaram diversos tratamentos, por mais efeito colateral que ele tenha, no fundo você fica com receio de tirar aquele tratamento e tentar um outro. Porque está dando certo, só que o efeito colateral às vezes é tão importante que é necessário fazer isso. Olha aí, as pessoas precisam prestar bastante atenção em tudo aquilo que existe de tecnologia nova também, para ficar a par disso, porque hoje tem muito aparelho de última geração que é usado para identificar, porque o problema é você nem saber que saiu de um ponto e foi para outro. Isso. O que é mais preciso? Depende, tá? Quando você tem alguns casos assim que nós solicitamos o PET-CT, que é um exame de corpo inteiro, que você consegue detectar onde estão os locais de metástases mais precisamente, principalmente se você acha que inicialmente esse paciente é candidato à cirurgia. Então você precisa identificar até que ponto vale a pena entrar com a cirurgia ou não, muitas vezes, ou entrar num outro determinado momento. E aí entra tomografia, ressonância, então exames de imagem bem apurados. E quando acontece de você estar na frente de uma pessoa que você sabe que tem ali no máximo 2, 3 meses de vida? Essa é a parte mais difícil, porque acontece. Mas mesmo esses pacientes às vezes surpreendem, viu? Já teve paciente que eu conversei na beira do leito, falando dos riscos. E já preparando até para o pior. E o paciente falou assim, não, doutora, eu quero fazer o tratamento. Pode fazer, mas tem risco do senhor piorar nos próximos dias. Não, mas eu quero. Bom, bem ou mal, já faz pelo menos aí 1 ano e 3 meses, 4 meses e ele ainda está em tratamento e, na verdade, eu acho que eu já suspendi o tratamento há quase 6 meses. Então, está só em acompanhamento. Sim. Então, um paciente que eu achava que não tinha... Mas reagiu bem? Muito bem, metástase pulmonar, vários nódulos em pulmão, na beira do leito, com falta de ar. Cheguei a falar com a família, de achar que ele não sairia nem do hospital. E ele quis fazer o tratamento, acho que ele tem 80 anos mais ou menos. Tem gente que foge disso, tem. Doutora, que fala assim, então eu prefiro nem ficar na quimio, na rádio, em nada. Tem gente já que sei desiste. Que tenho pouco tempo, então vou curtir de outra maneira, vou viajar. Tem. E muitas vezes, quando isso acontece, alguns pacientes têm até uma chance boa de receber o tratamento e ficar bem, mas ele desiste pela sensação de morte. E o que acontece? Com a falsa impressão que é o tratamento que machuca. E não, aí o que acontece? Eu sempre peço para o paciente não sumir, porque ele vai sentir dor, porque essa é a grande diferença. As pessoas Por conta acham, da doença mesmo. Exato, assim. As pessoas acham assim, é o tratamento que causa dor, o tratamento que emagrece. Não necessariamente, se a doença está muito ativa, ela mesma faz isso, ela consome todas as energias do paciente. Então, muitas vezes você vai fazer uma quimioterapia, mesmo sabendo que você não vai curar, mas com a intenção de diminuir dor.
qualidade de vida, pelo menos ali nesse final. Doutora Michele, muito obrigada. Às vésperas de um agradeço. final de semana, a gente sabe quanta gente está pensando assim em curtir um sábado, em se divertir bastante no domingo, mas quem está passando por esse momento, por essa experiência, né, do câncer, de um tratamento, de uma notícia triste assim, só pensa nisso. Então, que você aproveite também para colocar as coisas como prioridade na tua vida, se cuidar, faz muito bem, mas também aproveitá-la intensamente, né? Todos os segundos.